né? Então vamos lá. Nós vamos continuar aqui o nosso estudo, a nossa série de mensagem. Eu comecei a semana passada, não é? Trazer aqui algumas mensagens para os irmãos sobre o tema de atitudes que devemos ter diante das estratégias para impedir a reconstrução da obra do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Neemias, no capítulo 4. Eu até tinha dito a você que seria muito importante que você lesse em casa, né? Lesse talvez o capítulo 1, capítulo 2, essa introdução do livro de Neemias. O livro de Neemias, ele narra esta reconstrução, no qual Neemias foi usado pelo Senhor, a reconstrução dos muros de Jerusalém, que não eram apenas a reconstrução dos muros, das paredes, mas era uma reconstrução social, era uma reconstrução também espiritual. E nós vamos aprender algumas lições aqui, quais são as atitudes contrárias quando nós começamos a reconstruir algo. Seja na nossa vida de caráter pessoal, seja ministerial, ou seja até na área mesmo profissional que você tem, quando nós temos alguns projetos, quando nós queremos reconstruir algumas coisas, e vem as adversidades, vem as dificuldades. Então nós estamos aprendendo quais são as dificuldades que vêm, e como é que nós temos que trabalhar cada uma delas. Então nós estamos caminhando aqui no livro de Neemias e hoje no capítulo 4. Para nós entendermos um pouco essa história, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Nabucodonosor destruiu completamente Jerusalém. Diz que os muros foram queimados, os portões foram queimados, e os muros foram completamente derrubado, e eles foram levados cativo para a Babilônia, e ali na Babilônia ficaram anos presos, cativos, até que veio a promessa da libertação, quando Ciro assume, então liberta o povo, e nós vimos a semana passada no Salmo 126, que fala desse retorno do povo do exílio Babilônia, e agora então temos um contraste entre a felicidade da libertação, a felicidade de retornar para o seu lar, com a destruição que existia ali. Então, nesse contraste de sermos libertos, de recebermos a libertação, com o contraste da realidade, está destruído, a cidade está destruída, os muros estão destruídos, os portões foram queimados, e muitos outros tentaram reconstruir, como Esdras, e aí não teve jeito, não é? As adversidades para que não reconstruíssem foram muito maiores. E agora nós vamos ver que Neemias, então, dirigido pelo Senhor, ele vai para reconstruir o muro. E nós vamos ver aqui no capítulo 4 as adversidades, as barreiras que ele enfrentou para que não fosse reconstruído, bem semelhante ao que nós enfrentamos hoje também na nossa vida. Neemias capítulo 4, vamos ler aqui apenas alguns versículos. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou-se muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Amém? Vamos
só ler esse trechinho e vamos meditar um pouquinho aqui nesse trechinho, para nós aprendermos alguns princípios aqui, e a semana que vem nós vamos continuar. Diante da reconstrução, quando nós falamos de uma reconstrução, ou nós falamos até mesmo de uma construção, seja na nossa vida pessoal, ou seja ministerial, ou seja profissional, toda vez que nós temos esse desejo, temos esse sonho, toda vez que começamos a desenhar alguma coisa nesse sentido de nós reconstruirmos algo, principalmente quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ou quando em determinado momento a gente tem um renovo espiritual sobre a vida da gente, e a gente começa a querer fazer algo que há muito tempo não fazia, começa a querer se envolver ministerialmente, e aí começam a surgir as dificuldades e as barreiras. E eu tenho para mim que nós vamos enfrentar aqui pelo menos 2 tipos de barreiras, ou 2 tipos de dificuldades. Uma delas é de caráter interno, e a outra dela é de caráter externo. Esse de caráter interno é quando, diante daquilo que nós vamos fazer, diante daquilo que nós desejamos, diante daquilo que é proposto a nós fazermos, então nós nos sentimos incapazes, nos sentimos insuficientes diante da tarefa, sentimos que não é para mim, de que eu não consigo, de que eu não posso. Então, quando a gente vai reconstruir algo, quando você vai, começar a construir talvez a sua vida ministerial, quando você é convidado para participar de alguma coisa que é bênção de Deus sobre a tua vida, talvez um dos adversários que nós temos é esse sentimento interno. Nós começamos a olhar para nós, e aí parece que a gente não vê em nós capacidade. Eu não sei fazer. Eu não vou conseguir fazer. Eu não vou dar conta de fazer. E o outro é o externo. É quando surgem forças das quais nós não podemos controlar. Não está sobre o meu domínio. E aí vem do lado de fora. E interessante que, meditando nisso agora à tarde, não é? Como é interessante essas coisas acontecerem na vida da gente. Tanto internamente, como externamente. Mas a grande questão aqui, que Neemias vai nos ensinar, é como nós vamos lidar com essas questões. Como é que nós vamos vencer estas barreiras? Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que eu vou lidar com essas questões minha, interna? E como é que eu vou lidar com as questões também externas que vêm para impedir esta reconstrução ou esta construção de algo de Deus sobre a minha vida? Quando nós olhamos aqui no texto, o texto diz que quando eles começaram a reconstruir ou levantar os muros, quando Sambalate e Tobias, eles começaram a enxergar isso, o texto diz que eles então se tornaram opositores. Criaram aqui uma oposição. De que maneira? Com zombaria, escárnio, sarcasmo, palavra que diminui, que eles não tinham capacidade, que eles não iam conseguir, e ainda que conseguissem, o texto diz, vai vir uma raposa e vai derrubar.
Eu fiquei pensando como isso acontece. E qual é a estratégia quando isso acontece na vida da gente. Quando essas palavras vêm de zombaria, de escárnio, de sarcasmo, vêm essas insinuações, qual é o objetivo? O que vai causar em nós? O grande objetivo aqui é mexer exatamente na nossa autoestima. As pessoas vão se sentir o quê? Incapazes, impotentes, com medo. E sabe que eu meditando nisso aqui, eu fiquei pensando, e o pior que isso é verdade. E o mais pior ainda, que acontece constantemente. Não é raro nós encontrarmos pessoas que ficam se depreciando. Não é raro a gente encontrar pessoa que sempre está se achando que não tem capacidade nenhuma. Que eu não sei fazer. Isso aí não é para mim. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não sei fazer. Mas sabe, o que me entristece é que muitas vezes a gente vê outras pessoas sendo usadas com esse tipo de palavras. E às vezes de maneira sutil. Ah, você não vai conseguir. Nossa, você vai ver que é difícil. Ah, sua vida vai mudar a partir de agora. Essas palavras sutis, destruidoras. Em vez de chegar cada vez com uma palavra, dizer assim, não é tão fácil, mas eu até brinquei com o pessoal, o Edilson e a Kátia, numa situação aí, né? Que eu convidei eles ficaram assim, vamos, não vamos, será que dá, será que não dá? Eu disse para eles, eu não chamaria vocês se eu não visse capacidade de vocês. Se eu visse que vocês não têm capacidade para tal, eu não teria colocado vocês para fazer o que eu estou propondo para vocês fazerem. E na brincadeira falei com eles, olha, é difícil mesmo. Olha, vocês vão sofrer. Brincando. Mas às vezes é assim. Às vezes alguém comenta e fala, eu vou fazer tal coisa. Ih, será que você vai conseguir? Isso aí é difícil. São palavras o quê? Sabe, amados, eu fiquei pensando nisso hoje à tarde, quando eu lia esse texto, o quanto sutilmente isso às vezes acontece no nosso meio. E às vezes essa atitude, ela vem tirar a nossa alegria, ela vem tirar o nosso prazer daquilo que nós estamos fazendo, ou querer fazer. Aí dá aquela impressão de que nós não conseguimos dar o nosso melhor, abortando algo que é tão maravilhoso sobre a nossa vida. E às vezes não entendemos isso. A gente fala, eu vou fazer tal coisa, é uma bênção, é uma reconstrução, é uma construção de algo tão maravilhoso. Aí vem alguém, né? Eu dei o exemplo a semana passada aqui, eu com a Annalise. Quando ela falou, vou dançar. Eu digo, para com isso. Você vai dançar. Hoje, eu me sinto orgulhoso quando eu vejo Deus usando a Annalise da maneira que usa na dança. A maneira como ela tem intimidade com Deus. Amo fazer visita em algum momento que a gente vai orar por alguma coisa, dela ir junto. Sabe por quê? Porque ela ir junto, para mim, é uma garantia de que Deus vai falar. E às vezes eu estou ali, oro, e ainda pergunta assim, Deus falou alguma coisa?
Porque eu sei a intimidade que ela tem com Deus, eu sei o quanto ela busca a presença de Deus, eu sei o quanto ela é séria na presença de Deus, eu sei o quanto ela não tem nada de liviana naquilo que se trata das coisas espirituais. Mas se ela tivesse ouvido a minha voz, eu tinha abortado algo tremendo e maravilhoso sobre a vida dela. Graças a Deus que ela não me ouviu, que ela foi desobediente. Mas quantas vezes a gente recebe palavras assim, o marido para a esposa para o marido, o pai para o filho para o pai. Diz, não vai dar, você não vai conseguir. Não, porque isso e aquilo. E aí é algo de Deus que está nascendo tão bom, tão bonito, para abençoar. Naquela hora o diabo usa para fazer o quê? Abortar o embrião da bênção que está sendo projetado para nascer. Sutilmente. E a gente não percebe. Sabe o que é horrível? Eu procurei uma palavra e veio essa palavra horrível. Como essas atitudes e ações conseguem mudar as atitudes, os pensamentos que são bons para algo totalmente negativo, pesado, fardo e obrigação. É fantástico como isso acontece. Você chega no Valnei e fala, Valnei, vem para o louvor, filho. Você tem potencial. E eu brigo muito com esse aqui. Eu digo, Fernando, meu filho, você tem potencial para ministração, você é um ministro de louvor. Não é uma, não é duas vezes que eu já falei para ele. Solte esse adorador que está dentro de você, que tem um potencial muito mais do que faz. Já disse isso para ele várias vezes. Aí ele fala assim, vamos supor, ele fala, é verdade, pastor, então eu vou fazer. Aí ele sai daqui que eu vou fazer. Aí vamos supor, ele chega em casa e fala assim para a Tamires, Tamires, o pastor falou isso e tal. Aí ela fala, eu não vejo isso em você, não. Não acho que isso não é verdade, não. Aí daqui a pouco vem o Fernando e fala assim, pastor, eu acho que não tem, eu acho que eu não levo jeito, não. É fantástico como o compartilhar negativo fala muito mais alto do que o positivo. Como a gente tem mais facilidade de ouvir as coisas que vêm negativa para roubar do que aquilo que Deus está mostrando de maneira positiva. Eu fiquei olhando como isso acontece. Interessante que aconteceu um fato comigo essa semana. Eu não consigo lembrar direito o que aconteceu, como foi o fato, mas eu sei que aconteceu de eu entrar em casa com um pensamento assim, muito triste, ruim. E quando eu entrei, me veio uma frase assim de algo. E eu digo, nossa, aí é para mim. Digo, eu não posso pegar isso que é negativo, ser maior do que isso que Deus está fazendo como positivo. E olha que coisa interessante. Hoje de manhã, quando eu acordei cedo, fui fazer café, esquentar água pelo menos. Estou começando a aprender, né? Que eu hoje ia receber meu discípulo amado, para um discipulado de manhã, e ele é esposa. Vocês sabem quem é meu discípulo amado? Irmão Carlos. E falei, vou fazer um café para recebê-lo, bem amargo. E o Senhor, ali, no meu momento com Deus, o Senhor me trouxe um versículo, que eu vou encerrar a mensagem com ele. Olha como que eu fico assim, o Espírito Santo é maravilhoso, né? Vou encerrar com ele aqui para você entender como Deus vai trabalhando nas coisas. Sabe que é horrível isso, mas o mais impressionante ainda
é como as pessoas têm a facilidade de ser influenciada pelo negativo, em vez do positivo. Como é fácil fazer as pessoas desistirem das coisas. Como é fácil. Basta uma crítica, basta um comentário qualquer que a pessoa já se sente incapaz. Como é fácil fazer as pessoas desistirem. E como é difícil você colocar para a pessoa, às vezes você tem a visão de Deus, você está enxergando na pessoa um potencial, você está vendo na pessoa algo, você está falando para a pessoa, vai ser bênção, faz isso, Deus vai abençoar. E a pessoa diz, será? Aí quando alguém fala assim, não é não, acho que é isso mesmo, acho que não é não. Como é mais fácil. O que Neemias nos ensina? Que quando eu tenho uma visão, que quando eu vou reconstruir algo que é de Deus, que quando alguém me apresenta algo que é de Deus, e aí de repente eu começo a ter esse feedback negativo, o que é que eu tenho que fazer? Olha o que ele nos ensina aqui. Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. O que é isso daqui? O que ele está fazendo? Orando. Ele nos ensina que devemos, num momento como esse, recorrer, buscar a presença de Deus. Foi te apresentado algo, você sentiu algo no teu coração, Deus vai reconstruir algo, aí veio uma barreira, seja ela externa ou interna, e você está ali meio sem saber o que vai fazer. Busque a presença de Deus, doce Espírito Santo, me revela, me dirija, não me deixa perder a visão do Senhor. E aí você abre o teu coração, estou indeciso, indecisa, estou meio para lá e para cá. Deus me revela, me mostra. A oração. É a oração. Ele não saiu falando, ele não saiu desistindo, ele não saiu respondendo da mesma maneira, mas ele buscou a presença de Deus. E foi o texto que Deus me trouxe pela manhã hoje, como meditação. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, olha aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É isso que tem que tomar conta da tua mente. É isso que tem que tomar conta do teu coração. Se tem honestidade, se é bom, se é de Deus, é isso que tem que encher o teu coração. E se você está em dúvida, se você está aí, sem saber para onde vai, se você está ansioso, preocupado, angustiado, então o texto diz, busque a presença de Deus, se coloque na presença de Deus, seja sincero com o seu sentimento na presença de Deus, e aí vai acontecer um milagre. Que milagre é esse?
a paz de Deus, que excede todo entendimento. Isso aqui é milagre. Sabe o que vai fazer? Vai guardar os vossos corações e o vosso sentimento. Ele vai trazer para você o que é dele. Ele vai mostrar para você o que é dele. Ele vai arrancar a dúvida do seu coração e vai trazer a paz. E esta paz é milagre, que excede todo o entendimento. Foi o que aconteceu comigo hoje pela manhã. Até na minha oração, eu citei na mesa com o irmão Carlos e a irmã Jô. Falei, Senhor, a tua palavra essa manhã para nós é essa. Do que aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que é bênção, aquilo que é do Senhor. É isso que durante esse dia tem que alimentar a minha mente, para alimentar o meu coração. Não é as coisas negativas, não são as palavras de derrota, não são os conselhos contrários, não são as palavras de escárnios, não são as coisas que querem levar para baixo, que nos diminui, que nos mostra como se fôssemos incompetentes, mas são palavras abençoadas, palavras que mostram o quanto Deus te ama e o quanto quer te usar, seja você, seja a sua casa, seja seus dons, seja a sua habilidade, seja seus bens, seja seu carro, qualquer outra coisa que seja para o serviço e para a glória dele. É isso que você tem que ouvir, aquilo que ele tem para você.